Oi você! Seja muito bem-vindo de volta ao meu canal. Foram 2 semanas aí que eu passei praticamente sem produzir nada, porque meu cartão de memória resolveu que não ia gravar mais, e eu respeitei a vontade dele, fui atrás de outro. Mas agora estamos de volta, estamos pertinho do Halloween, então nada melhor do que voltar com um assunto bem aterrorizante. Eu me chamo Olga e hoje eu trouxe para vocês o caso de Peter Scully, que ficou conhecido na Dark Web como Daisy's Destruction. Roda a vinheta. My house. Okay, what's the emergency? I just killed my mom and my sister. Antes de mais nada, já curte o vídeo aqui embaixo e se você ainda não é um inscrito do canal, clica na caixinha vermelha e vem comigo. No vídeo de hoje vamos falar sobre alguns temas bem sensíveis, como estupro e pedofilia. Então, se algum desses temas traz algum gatilho para você ou é doloroso de alguma forma, eu sugiro que você pare aqui o vídeo. Eu não vou detalhar, nem muito menos mostrar imagem alguma, vocês sabem que aqui no canal não faço esse tipo de coisa, mas de qualquer forma, fica aí o alerta. Dito isso, bora pro vídeo. Se você tá na internet há algum tempo, assim como eu, você provavelmente já ouviu falar da Dark Web e da Deep Web. Mas se você não conhece, fica tranquilo que eu vou tentar explicar da melhor forma possível. A internet ela é dividida em 3 camadas, a Surface, a Deep Web e a Dark Web. Geralmente para falar dessas camadas a galera usa essa imagem aqui do iceberg, então vou deixar ela aqui no canto durante toda a explicação. A Surface, ou a superfície da internet, é onde você está agora. É onde se concentra o uso comum da internet. Basicamente, tudo que você faz no seu dia a dia, você faz na Surface. A Deep Web fica logo abaixo da Surface e nela você encontra coisas que, resumidamente, meros mortais como eu, por exemplo, não encontrariam. São documentos que geralmente só quem tem as credenciais específicas podem acessar. Lá você encontra registros médicos, artigos acadêmicos, documentos confidenciais, coisas desse tipo. E não necessariamente é ilegal acessar a Deep Web, só é bem difícil mesmo. Então as pessoas costumam usar um software para proteger sua identidade, ou nesse caso o IP do computador. Um exemplo de software é o navegador Tor, que é amplamente usado para essa finalidade. E por último, nós temos a Dark Web. A Dark Web é uma fração obscura da Deep Web e ela sim é usada majoritariamente para fins criminosos. Para entrar nela, você precisa de uma série de ferramentas que envolvem criptografia justamente para que ninguém descubra quem você é. E lá você encontra um pouco de tudo, literalmente. Se você quer, sei lá, comprar armas, saciar seus fetiches mais obscuros ou até mesmo contratar um assassino de aluguel, lá você consegue fazer isso. Os grandes fóruns de discussão radicais, onde geralmente se discutem e até mesmo se combinam crimes, estão alocados na Dark Web. Além disso, você encontra uma série de conteúdos explícitos, como vídeos reais de pessoas sendo torturadas, mutiladas e mortas, até mesmo transmissões ao vivo disso tudo acontecendo. E um dos crimes mais comuns de se encontrar lá é o conteúdo voltado para exploração infantil e pedofilia. Então é de fato algo bem extremo mesmo. E agora que você já sabe o que é a Dark Web, a gente vai entrar no caso de Peter Scully em si. Peter Gerard Scully nasceu no dia 13 de janeiro de 1963 em Melbourne, na Austrália. Não se sabe praticamente nada sobre o passado de Peter. O máximo que eu encontrei na internet foi que uma vez em uma entrevista ele contou que tinha sido abusado por um padre na infância, mas eu encontrei essa informação solta em alguns sites, então não tem como eu confirmar aqui que isso aconteceu ou não. Inclusive é bem complicado buscar informações sobre os casos que saíram da Dark Web. Isso porque os casos são tão extremos, tão violentos, que chega na Surface como lenda urbana. Então, como todo mundo acha que é mentira, acabam inventando várias informações que nunca aconteceram só para aumentar a história. Então realmente fica complicado conseguir saber o que de fato aconteceu, o que de fato é real no caso e o que inventaram dele. Mas nesse vídeo eu reuni tudo o que eu vi que de fato aconteceu, que está nos sites oficiais, enfim, continuando. Já adulto, ele continuou morando no subúrbio de Melbourne com sua esposa e suas 2 filhas.
Até que em 2011 ele fugiu para a cidade de Manila, nas Filipinas, antes que fosse acusado por envolvimento em um esquema de venda de imóveis. A título de curiosidade, nesse esquema de venda de imóveis dele, ele saiu com mais de $2 milhões da cidade. Essa investigação, que teve início em 2009, descobriu que Peter estava envolvido em mais de 117 esquemas de fraude de imóveis, imagine. Na cidade dele, o rumor que ficou foi que ele conseguiu um bom dinheiro e saiu de lá para ter uma vida melhor. Ainda na Austrália, ele mantinha um site de acompanhantes de luxo, onde ele anunciou a namorada dele, na época era uma filipina de 17 anos, como prostituta para quem quisesse pagar. Então, caso não tenha ficado bem claro, Peter Scully era o tipo de cara que faria de tudo para ganhar dinheiro. As Filipinas têm um número altíssimo de casos de exploração infantil e tráfico humano. Isso porque lá é um lugar onde as pessoas sofrem muito com pobreza, então é muito fácil para esses predadores conseguirem pegar as crianças. Já nas Filipinas, Peter passou a usar os nomes de Peter Riddle e Peter Russell e começou a namorar com Liesl Margallo, que era uma prostituta. Pouco depois, ele também começou a se relacionar com Carmen Alvarez, que tinha 17 anos. Peter literalmente pegou essas meninas na rua. Elas não tinham casa, elas não tinham família e Peter colocou elas dentro da casa dele. Peter meio que adotou as duas meninas, então era quase como se elas fossem filhas dele, porém Peter abusava delas, só que elas não entendiam isso como abuso e sim como uma espécie de carinho vindo dele. Essa situação das meninas, eu acho ela um pouco complicada, porque elas literalmente não tinham nada, elas não tinham dinheiro, elas não tinham comida, elas não tinham casa. E quando Peter acolheu elas começaram a ter um abrigo, elas começaram a ter comida à vontade, então elas se sentiam seguras perto dele. E, consequentemente, tudo que ele mandava, elas faziam. Mas isso não isenta a culpa delas em momento nenhum, tá? É aquele famoso explica a situação delas, só que nada nunca vai justificar o que aconteceu. Depois de algum tempo juntos, Peter falou a Carmen que estava pensando em adotar outras crianças. E nisso Carmen sugeriu a ele que eles pegassem a irmã dela para morar com eles. Porque se era para pegar alguma criança para cuidar, que pegassem a irmã dela que não estava em uma situação tão boa assim também. Só que Peter negou e disse que queria fazer a mesma coisa que ele fez com elas duas, que era pegar alguma criança na rua para ajudar ela. E isso dava uma abertura enorme para ele fazer o que quisesse com qualquer criança que ele encontrasse. Porque, como eu já falei aqui algumas vezes, a chance de dar em falta de uma pessoa, de uma criança em situação de rua, é muito, muito pequena, infelizmente. Ele conseguiu convencer Carmen e ela pegou duas crianças na rua que passaram a morar com eles. Amando de Peter, Carmen deu banho, deu roupas, alimentou as crianças e alocou elas no quarto onde elas ficariam, e então saiu de casa para resolver alguns problemas, voltando 2 dias depois. Quando voltou, Carmen encontrou as duas crianças acorrentadas à parede de um dos quartos. Como eu falei, Peter faria de tudo para ganhar dinheiro e ele decidiu que lucraria em cima das crianças. Ele já sabia como funcionava o mercado da pornografia ilegal, então ele decidiu criar um site onde venderia vídeos e fotos das sessões de abuso contra essas crianças. Nessa época, 2 dos vídeos vendidos no site surgiram na Deep Web e foram intitulados como Daisy's Destruction, ou A Destruição de Daisy, e Daft Love. Eu não vou descrever as cenas aqui, até porque eu não vi nada sobre elas, nem procurei saber se ainda existiam na internet, mas eu vi pessoas descrevendo como uma das coisas mais perturbadoras que já viram. Isso, inclusive, tem relatos dos policiais que tiveram que assistir essas filmagens falando. Em Daft Love aparecem 2 meninas entre 9 e 12 anos e em Daisy's Destruction aparece uma bebê de 18 meses. E nos 2 vídeos, as crianças não só são abusadas sexualmente, como são torturadas também. Além das meninas, 3 pessoas mascaradas aparecem nos vídeos, queimando-as com ferro quente, obrigando-as a entrarem em banheiras de água muito quente ou muito gelada, ferindo-as com arame farpado e torturando elas de diversas formas.
Esses vídeos eram tão pesados, tão gráficos, que os próprios membros da rede de exploração online repudiaram eles. E esse é um dos motivos que a situação passou a ser tratada como lenda urbana. Era muito difícil encontrar esse vídeo de forma gratuita, porque no site ele estava sendo vendido por $10.000. Então tudo isso contribuiu para acreditarem que a história não passava de um boato, uma creepypasta, algo assim. Até que esse boato chegou aos ouvidos da polícia holandesa, porque esse vídeo já tinha rodado o mundo todo pela internet. E a polícia holandesa resolveu investigar e descobriu que de fato os vídeos eram verdadeiros. Só que como o caso foi virtual, eles não tinham evidência que mostrasse aonde esses vídeos foram gravados, então eles basicamente distribuíram o material para vários departamentos no mundo todo para que assim chegassem a alguma pista. E os investigadores conseguiram identificar as duas crianças e as duas mulheres que aparecem no vídeo como filipinas e perceberam também que o homem tinha um sotaque australiano muito forte. Por conta das acusações de fraude imobiliária, Peter já era conhecido da polícia filipina como foragido. Então eles começaram a associar uma coisa com a outra, mas ainda não tinham confirmações. E enquanto a polícia estava investigando essa situação, Peter continuava com o mercado doentio dele. Depois de uma das sessões de abuso gravadas, Peter mandou duas das crianças mais velhas cavarem um buraco cada uma no quintal. E quando elas perguntaram o porquê, ele respondeu que ele as mataria e que aquelas seriam as covas delas. Detalhe que as duas meninas estavam acorrentadas e usando coleiras. 5 dias depois, Carmen começou a sentir pena das meninas, que a essa altura do campeonato de fato já estavam quase mortas, então ela acabou soltando as duas e mandou elas irem embora. As meninas felizmente conseguiram ir até a polícia e contaram tudo o que aconteceu, e era esse o link que a polícia precisava para solucionar o caso. Peter Scully foi preso em 2015 sobre 75 acusações diferentes. Elas incluíam fraude, sequestro, tráfico humano, assassinato, estupro e uma série de outras coisas. A polícia apreendeu todos os aparelhos eletrônicos de Peter, só que alguns dias depois o cômodo onde estavam essas evidências pegou fogo. Só esse cômodo pegou fogo. O restante ficou todo ileso, mas esse cômodo pegou fogo. Acredita-se que Peter pagou um policial para atear fogo no local, mas não se sabe se isso é verdade, isso nunca foi confirmado, então não passa de uma teoria. Uma teoria fortíssima, diga-se de passagem, mas não passa de teoria. Porém, como eles ainda tinham a denúncia das meninas, Peter foi acusado por tráfico humano e estupro e considerado culpado em 2018. Em 2017, foi sancionada uma lei nas Filipinas onde estupro deixou de ser motivo para a aplicação da pena de morte. E como o julgamento aconteceu no ano seguinte, ele foi condenado à prisão perpétua. Carmen e Liesl também foram presas, e Liesl mostrou aos policiais aonde o corpo de uma das crianças que apareceu em vídeos foi enterrado. Eu não encontrei ao certo quem era essa criança e nem a quantidade de crianças que foram mortas pelos criminosos. Aparentemente, Peter está cumprindo pena na Austrália e, por incrível que pareça, ele está escrevendo um livro sobre sua história. Ele vai fazer o quê? Ele vai confessar tudo de novo? Eu não sei, realmente não sei. Em 2016, um brasileiro chamado Raniel de Oliveira, de 29 anos, foi preso em Uberaba não somente por compartilhar, mas também financiar e investir no site de Peter. Raniel contou à polícia que se associou a Peter em 2012 e que começou a procurar por esse tipo de material quando tinha 15 anos. Quanto às crianças, pelo que eu consegui encontrar, Daisy está viva. Ela sobreviveu com uma série de sequelas permanentes por conta das agressões, e as outras duas meninas mais velhas também estão vivas. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado do que eu produzi para vocês. Esse foi um roteiro especialmente difícil de fazer, não somente pela temática, que é bem pesada, mas pelo fato que eu falei de ser difícil encontrar informações verdadeiras na internet, então foi bem complicado mesmo. Então, por conta disso, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal se você não fez isso lá no início e de ativar o sininho para não perder os próximos.
Comenta aqui embaixo o que é que você achou desse caso e não esquece de sugerir temas para os próximos vídeos. Eu não preciso nem falar para você compartilhar esse vídeo com todo mundo. E é isso, um beijo e até a próxima.